Olá, jogados para fora, eu sou Everton Lopes, este aqui é o nosso quadro Perguntas e Respostas e hoje eu vou responder a respeito de Lúcifer. Será que existe? Bora lá então. Bom, vamos lá. Satanás existe e vários nomes é dado a ele na Bíblia, legal? Como Satanás, Diabo, como o adversário de Deus, etc. Ok? Beelzebub e por aí vai. Tá certo? Em vários contextos é utilizado várias expressões para Satanás. Agora a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. A gente não sabe se esse anjo que caiu chamava Lúcifer, anjo de luz ou não, ok? O que acontece é que se pega dois textos, Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, para conseguir definir exatamente aquilo que houve com ele. Mas tanto Isaías quanto Ezequiel ali estavam profetizando contra reinados, contra reis. Eles estavam profetizando em relação à ruína que esses reinados cairiam. Isaías profetiza contra os babilônicos e Deus utiliza ali de ironia também, dizendo que iria cair aquele reinado. Você vai ver no começo dessas expressões aí que usam como se fosse Lúcifer, falar sobre a brilhante estrela, sobre como alva, enfim, algumas expressões que têm a ver com luz, mas ali era uma profecia para o reinado da Babilônia, certo? E mesmo que tivesse alguma alusão, ou que tenha alguma alusão a Satanás, em nenhum momento é usado essa expressão, ou se caracteriza um nome para Satanás, em nenhum momento. Em Ezequiel 28 piorou, porque ali é claramente Deus falando, muito claramente Deus falando para um homem. Ora, você quer ser como Deus fala para ele, através de Ezequiel, mas você é homem, e como homem você vai ser morto. Então há muitas expressões ali diretas contra o rei de Tiro, que era um reinado, até conheci Tiro lá naquela região do Líbano, onde fica o Líbano hoje, mas era um reinado que estava todo momento ali atazanando, era um reinado complicadíssimo, inimigo daquele povo. Então há de se entender as expressões proféticas ali para homens e para reinados, ok? Agora, pode ter uma alusão a Satanás? Pode, não estou dizendo que não pode. Podemos pegar num contexto aí, trabalhando hermenêutica, exegese e tal, para a gente entender, até se pode. O que a gente não pode é ficar afirmando algumas coisas, ou não deveria, né, ficar afirmando algumas coisas que a Bíblia não afirma. Porque eu não posso dizer agora o que a Bíblia não disse antes. Eu não posso ensinar agora o que a Bíblia não ensinou antes. O princípio é o mesmo ali, certo? O princípio é o mesmo. E a gente gosta de definir algumas coisas, principalmente a galera da demonologia, né? Que gosta de estudar o diabo, etc., profundamente, são unha e carne com o diabo, né? Tem a Rebecca Brown, um monte de outros que escreveram livros. Um desses livros da Rebecca Brown e da Neuza Tioca, etc. e tal, eles dizem assim, um desses aí da Rebecca Brown, eu tenho a impressão de que aquele demônio dizia a verdade. Uau, o pai da mentira diz a verdade. Alguns que eram feiticeiros antigamente, que tinham muito relacionamento com o diabo. Mentira, quem tem relacionamento com o diabo aqui? O diabo mentiu, os demônios mentiram pra caramba pra essa pessoa e ela achou que ela era unha e carne com o diabo antes. Aí ela se converte, entre aspas, se converte a Cristo, aí ela acha que agora ela vai contar todas as estratégias que ela aprendeu com o diabo. Para com isso, o diabo é milenar. Acha que o diabo vai vir com um pé rapado, que nem que você, por exemplo, que nem eu aí, para ficar... Para com isso, vai entregar os segredos milenares de Satanás contra a humanidade. Para com isso. O que Deus entende que eu e você precisamos saber sobre o diabo está na Bíblia. O que não está não é necessário saber, não é fundamental, não é relevante, não tem relevância nenhuma, porque a intenção até de Deus, através de Cristo e da sua palavra, é nos aproximar a Ele e não nos aproximar ao diabo. Eu não preciso conhecer profundamente o diabo e nem preciso conhecer o diabo para vencê-lo. O princípio de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra sobre conhecer o inimigo não se aplica aqui. Eu não preciso conhecer o inimigo para vencer ele. Eu preciso conhecer a Deus para vencer qualquer tipo de adversário. É isso que eu preciso conhecer. Pelo menos é isso que é bíblico. Se Deus está em mim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus age por nós, quem vai vencer o Senhor? Enfim, tem muitos textos e contextos em relação a isso. Eu não vejo os discípulos de Jesus, eu não vejo os homens e mulheres que viviam com Deus se preocupando com o diabo.
Eu não vejo nenhum ensinamento, nem assim, na beira da profundidade. Não vejo nada de profundidade, porque não é esse o objetivo de Deus. Não tem relevância nenhuma. Então essa expressão Lúcifer ou outras expressões que não são bíblicas, a gente não precisa usar, né? Eu não sei qual era o nome dele, eu não faço ideia, e quer saber, eu procuro nem querer saber também, e nunca vou querer, para mim tanto faz, eu não vou conhecer ele também, eu não quero conhecer ele, eu não tenho nada com o diabo, certo? Mas que a expressão Lúcifer não é bíblica, se referindo a Satanás, isso não tem na Bíblia Lúcifer, e Lúcifer e tal, não existe, né? Foi inventado isso aí, foi colocado, algumas interpretações até pela Bíblia hebraica que tem algumas alusões a questão de a brilhante estrela da manhã, por exemplo, como Jesus é chamado, né? Uma referência a Jesus, expressões Helel em hebraico, que significa aí aquele que brilha, né? Aquilo que brilha e tal, mas às vezes se referindo a realmente a estrela que nasce primeiro, que aparece primeiro no céu, né? Antes de se tornar dia, e aí tem a ver também com o planeta Júpiter, etc. e tal, mas o resumo da ópera é que Lúcifer não é bíblico. Tá certo? Não é bíblico, e eu estou respondendo isso apenas como conhecimento, isso na verdade não vai ser nem relevante para a sua vida. O que é relevante para a sua vida é você conhecer mais a Deus do que o diabo. É você parar com esse misticismo besta, tosco, que muitos e muitos evangélicos e católicos que se dizem cristãos, eles mantêm, de querer conhecer profundamente as coisas do diabo, batalha espiritual. Que batalha, mané batalha espiritual. Fala para mim a batalha espiritual que os discípulos tiveram ali, que Jesus teve ali, nesse sentido. Não estou dizendo que não exista uma batalha espiritual, existe no mundo espiritual, mas não tem nada a ver com aquilo que se faz hoje em dia. Okay? Não, porque a oração de Daniel e tal, os dias de jejum e oração de Daniel e tal. Bom, o jejum era de Daniel e a oração foi de Daniel, então deixa com Daniel. Eu não tenho que reproduzir nada disso. Tem gente que já faz lei, já faz dogma, já faz, na verdade, uma campanha em cima disso, já faz um estilo de vida. Pô, a oração foi do Daniel, o jejum foi do Daniel, não tem nada a ver com a gente aqui, ok? Eu não sou paulino, danielino, pedrino, joanlino, eu sou cristão. Cristo é suficiente. Todo o restante se encaixa em Cristo, ou então não tem cristão. É assim que deve ser. Eu não posso pegar pontos isolados e formar leis. É por isso que tem um monte de denominação, é por isso que tem um monte de religião, um monte de seita, um monte de grupo, todo mundo querendo falar em Deus, quando na verdade tudo deveria apontar para Cristo. Cristo é a pessoa central para o cristão e deveria ser para a humanidade. Legal? Então essa aqui é uma resposta, não é um estudo bíblico. Você que quer se aperfeiçoar mais, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas estamos para lançar agora uma plataforma com um curso fantástico. Vai ter um curso fantástico e outros juntos com esse daí também, para te ajudar a se capacitar mais, se aperfeiçoar mais, conhecer melhor a palavra de maneira equilibrada, sem puxar para essa denominação, para outra denominação, um de Armínio, o outro é de Calvino, etc. Sem puxar para isso, mas de maneira simples, direta, objetiva, para que você conheça mais a Cristo. Teologia deve nos aproximar de Cristo. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Legal? Bom, como você sabe, eu sou o Everton Lopes, esse aqui é o nosso quadro Perguntas e Respostas. Se você tem uma pergunta, manda para mim e eu vou responder para você aqui, não em tom de estudo bíblico, mas batendo esse papo contigo. A gente se encontra. Um beijo no seu coração, fica com Deus.